Vamos pensar numa situação aqui. Uma pessoa toma um remédio para colesterol todos os dias, direitinho para proteger o coração. Mas e se essa mesma pílula fosse, no fundo, a grande culpada por aquele cansaço inexplicável, por aquela dor muscular que ninguém sabe de onde vem? Pois é, essa é a grande questão que muita gente enfrenta sem nem se dar conta. É aquela sensação de que a bateria interna tá sempre no finzinho, sabe? E a primeira coisa que vem à mente é, deve ser a idade chegando. Só que a verdade? Bom, a verdade pode ser bem mais complexa do que isso. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia de um roubo bioquímico Nossa, é muito forte, né? Porque ela muda toda a perspectiva. Deixa de ser aquela coisa de, estou envelhecendo, é normal. Não, passa a ser um processo ativo. Algo que está acontecendo agora, dentro do corpo, por um fator externo. Para a gente entender como funciona esse tal roubo, a gente precisa dar uma espiada lá dentro das nossas células. Vamos ver como é que os remédios para colesterol, as famosas estatinas, agem de verdade. Pense na coenzima Q10 como uma gasolina premium, aquela aditivada, para o motor do nosso corpo. Ninguém, sem consciência, colocaria um combustível batizado num carro novo, certo? Pois é, a CoQ10 é exatamente isso. O combustível de alta octanagem que faz as mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, trabalharem no máximo de eficiência. E olha, é aqui que a coisa fica fascinante. A gente precisa imaginar a via do mevalonato como se fosse o tronco de uma árvore. Desse tronco saem dois galhos enormes, bem importantes. Um galho produz colesterol, o outro produz a coenzima Q10. O que as estatinas fazem? Para cortar o colesterol, elas não vão lá podar só o galho do colesterol. Não. Elas vêm com uma serra elétrica e cortam o tronco principal lá na base. E o resultado, claro, é que a produção dos dois, tanto do colesterol quanto da coenzima Q10, simplesmente despenca. E aí, o que acontece quando esse combustível de primeira, a coenzima Q10, começa a faltar? Bom, o corpo todo entra numa verdadeira crise de energia. E os sintomas, eles não são nem um pouco sutis, viu? Eles afetam a qualidade de vida de um jeito bem frustrante. E este quadro aqui mostra o contraste de forma gritante. De um lado, um corpo com energia de sobra, funcionando a todo vapor. Do outro, o resultado direto da falta de CoQ10. Aquele cansaço que não vai embora, dor muscular que aparece do nada, uma dificuldade de se concentrar, aquela famosa névoa mental e, claro, uma queda visível no rendimento. Pensa numa pessoa que corria 10 km e, de repente, com 2 já está exausta. É exatamente isso. Então, vamos recapitular os sinais de alerta que o corpo dá. Dores musculares sem explicação, principalmente nas pernas. Aquela sensação de exaustão mesmo depois de dormir a noite inteira. Uma queda nítida no desempenho físico, sabe, quando as atividades de antes se tornam um grande esforço. E também dificuldade de concentração, de memória e até mesmo uma alteração no humor. Tudo isso pode sim estar ligado a esse roubo bioquímico. Agora, atenção, um ponto importantíssimo. O que a gente está conversando aqui não é de forma alguma uma recomendação para parar de tomar o remédio que foi prescrito. De jeito nenhum. Se o médico receitou, existe um motivo sério para isso. O ponto central é outro. É entender como blindar o corpo, como dar a ele o que ele precisa para não sofrer com esses efeitos colaterais. Certo. Então, como a gente resolve essa equação? A notícia boa é que tem solução. Existe um jeito de proteger as células e reabastecer essa energia que foi perdida. Vamos ver agora o protocolo para fazer isso da forma mais inteligente. Para fazer isso do jeito certo, existem 3 regrinhas de ouro. Não é só sair tomando suplemento de qualquer jeito. Primeiro, tem que ser a dose certa. Segundo, garantir que o corpo vai de fato absorver aquilo. E terceiro, especialmente depois de uma certa idade, escolher a forma que o corpo consegue usar imediatamente. A recomendação geral, o ponto de partida, é começar com 100 mg por dia. Se depois de uma semana o cansaço ou as dores ainda estiverem ali, a dose pode subir para 200 mg. Essa, aliás, é a dose que resolve para a maioria das pessoas. Agora, em casos mais graves, com sintomas mais fortes, pode ser preciso chegar a 300 ou até 400 mg para de fato anular o efeito negativo da estatina. E aqui está talvez o erro mais comum de todos. Um erro que praticamente joga o benefício no lixo. A CoQ10, gente, ela é lipossolúvel. O que isso quer dizer? Que ela precisa de gordura para ser absorvida. Tomar com um copo d'água de estômago vazio é literalmente jogar dinheiro fora. O ideal, o correto, é sempre tomar junto com uma refeição que tenha um pouco de gordura, tipo depois do café da manhã ou do almoço. E para fechar, a forma do suplemento. Isso aqui faz toda a diferença. A ubiquinona é a forma mais comum, a padrão. Só que o nosso corpo precisa trabalhar para converter ela na forma ativa, que é o ubiquinon. O problema? Depois dos 40 anos, essa capacidade de conversão cai bastante.
Por isso, para quem já passou dos 40, ir direto no Ubiquinol é o caminho mais curto que pode trazer resultados bem mais rápidos e eficientes. Então qual é a grande lição disso tudo? O ponto central aqui não é só combater um sintoma, um efeito colateral. A questão é muito mais profunda. É sobre reabastecer o sistema de energia do corpo na sua base, na sua essência. É garantir que o tratamento para um problema não acabe, sem querer, criando um outro. Isso tudo nos leva a uma reflexão final bem importante. Será que o futuro do cuidado com o coração vai além de só olhar para um número, o número do colesterol? Será que o verdadeiro foco não deveria ser em fortalecer o sistema todo? Em abastecer o sistema cardiovascular, garantindo que o motor principal do nosso corpo tenha sempre o melhor combustível possível para funcionar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.